Olá, começa agora o Giro Parlamentar. Aqui você acompanha a rotina dos deputados dentro do Legislativo Paulista. Um dos assuntos que ganhou destaque aqui na Assembleia Legislativa foi o projeto de lei 529 de 2020 do governador João Dória. Esse projeto foi aprovado por 48 votos a favor e 37 votos contra. Com a aprovação do PL 529, 6 estatais são extintas, como a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a CDHU, e a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, a EMTU. A justificativa do governo paulista é conter um rombo de 10 bilhões de reais no orçamento do ano que vem por causa da pandemia do coronavírus. Os parlamentares que foram contra o projeto do governador João Dória falaram como ficarão os serviços públicos com a privatização dessas empresas. Isso é uma farsa, o governo não vai transferir esses serviços para as outras secretarias, até porque isso não é possível. Por exemplo, a SUSEM, a Superintendência de Combate às Endemias, que foi extinta nesse perverso e nefasto PL 529, ela tem técnicos especializados, cientistas, servidores que dominam todo esse processo de combate às endemias no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem zika, tem dengue, tem malária, tem febre amarela, tem várias endemias. E esses servidores que são especializados, eles serão dissolvidos em outros espaços, em outras secretarias. Então, haverá uma pulverização do trabalho da SUSEM, que não será mais possível ser o que era. Na verdade, é um desmonte, e a população vai perder muito. Nós vamos ter um aumento dessas endemias na cidade de São Paulo por conta da extinção, por conta dessa pulverização da SUSEM. Os servidores serão praticamente transferidos para outros locais, não haverá mais aquela unidade de trabalho e aquela memória, aquela experiência, aquela trajetória se perde completamente. Então, nós estamos cobrando, logicamente, mas nós sabemos que isso não será possível. Por isso que eu já estou ingressando, na verdade, com uma representação no Ministério Público, exigindo que o MP entre com uma DIN contra essa lei. Essa lei tem que ser revogada imediatamente pela Justiça. Se não for revogada aqui pelo Tribunal de Justiça, nós vamos ao Supremo Tribunal Federal, porque é uma lei criminosa que atenta contra a prestação de serviços públicos para a população. O orçamento, ele demonstra que o governo realmente não tem a menor intenção de investir nas áreas sociais. E nessa peça orçamentária que chegou agora na Assembleia Legislativa, o governo já contava, inclusive, porque a peça chegou antes da aprovação do projeto. Então, o governo já contava com a aprovação desse PL 529, já fez os cortes. Ele mesmo, por exemplo, o Oncocentro não foi extinto por conta da nossa mobilização, da mobilização da sociedade, mas ele reduziu o orçamento do Oncocentro, da FURP, né, do ITESP, houve uma redução, houve redução da FAPESP, que estava no projeto, das universidades públicas. Então, o governo já está retirando o dinheiro das áreas sociais. Eu apresentei várias emendas recompondo todos esses cortes em cada área, na FAPESP, nas universidades, no ITESP, na SUSEM, em todas, para que haja recurso público. Nós vamos disputar o orçamento agora no final do ano. E isso se dá através da apresentação de emendas. Isso eu fiz agora. Logo que o orçamento chegou, já apresentei as emendas para recompor todos os cortes que o governo fez nas áreas sociais, sobretudo na educação, na saúde, no SUS, e em algumas entidades e fundações importantes para a prestação dos serviços públicos para a população. O governo, no início, ele estava acertando, pelo menos no discurso, no estímulo ao isolamento social, ao fique em casa. Ele acertou no discurso, né, se contrapondo corretamente ao discurso genocida do Bolsonaro, que continua até hoje, né, porque agora Bolsonaro é contra a vacinação do povo brasileiro. Mas o governo só fez o discurso, porque ele não criou as condições objetivas para que a população ficasse em casa. Não teve renda básica emergencial do estado de São Paulo,
O governo Dória abandonou 35 mil professores temporários e eventuais que estão sem os seus salários até hoje, estão passando fome, necessidade, abandonou vários setores da economia, não deu crédito para o micro e pequeno empresário, para o pequeno negócio, para que eles mantivessem os seus empregados, o emprego. Não houve ajuda nenhuma do governo. Então, foi um fica em casa da boca para fora, não houve estímulo. E agora o governo cedeu totalmente aos interesses econômicos da Fiesp, da Associação Comercial de São Paulo, cedeu ao bolsonarismo, a essas hordas e hordas de pessoas que foram às ruas pedir o fim do isolamento social, que é o mesmo grupo que é contra a vacina chinesa, né, que é o grupo negacionista, fundamentalista, que atenta contra a vida da população brasileira. A gente não conseguiu, esse foi inclusive uma das nossas queixas, alterar o texto durante a tramitação. Das mais de 600 emendas apresentadas, nenhuma foi acatada no relatório da Alex da Madureira. A gente teve pouca possibilidade de diálogo e de comunicação com o governo. O entendimento do projeto foi muito difícil para todos os parlamentares calcular até o fim o que significava cada um dos capítulos do projeto, porque esse foi um projeto que misturou temas diversos, né? Reforma tributária, reforma administrativa, extinção de empresas públicas. Calcular o que isso ia significar na ponta de maneira tão rápida foi um desafio. Inclusive, o bloco que se formou da oposição se formou muito por conta disso. As bancadas se dividiram para os estudos, entendimentos, para compartilhar as informações, porque o governo não fez isso, e numa medida desesperada, no dia da votação, o líder do governo dividiu a votação. Assim, a bancada base do governo na Assembleia Legislativa pôde votar contrário, junto com a gente, em alguns itens, como a extinção da FURP, como a extinção da IMESC, por exemplo, e como a retirada do imposto sobre causas-mortes, né, de herança do projeto, porque alterar o texto nas fases normais, que é comissões, etc., a gente não conseguiu. O projeto passou de maneira muito tumultuada, infelizmente. Eu acho que esse é um projeto desastroso, mais uma etapa de um estado de São Paulo que está caminhando para um estado mínimo, e eu estou falando disso já há algum tempo. Ano passado a gente extinguiu 6 empresas públicas, a Assembleia Legislativa votou e aprovou, ao mesmo tempo que concedeu benefícios fiscais milionários para a indústria automobilística. O governador João Dória, que até agora não comprovou qual é o desajuste provocado pela pandemia do coronavírus, veja bem, ele ainda não conseguiu comprovar, por exemplo, que houve queda na arrecadação, e é um ponto importante, também não houve comprovação de onde houve desequilíbrio de custos. A gente está vendo alguma coisa aí, contratos superfaturados aparecendo na imprensa, mas não houve dados o suficiente para a gente compreender o que é esse projeto, do que ele se trata e por que ele vem. Na verdade, algumas das empresas atacadas aqui, por exemplo, a FURP, está sob a mira do governo desde o ano passado, né? Não é novidade, não é por conta do desajuste de contas do Covid que Dória anuncia e pretende fechar a FURP. Passado o projeto, a gente tem muitas tarefas. Primeiro, é conduzir ou a demissão ou a readaptação e incorporação desses servidores. Por exemplo, o pessoal da MTU, que existe a expectativa desses trabalhadores serem admitidos por outra autarquia. Outro problema é orçamentário. Mesmo as empresas que se salvaram, como a Fundação Oncocentro e a FURP, elas estão orçamentariamente sacrificadas. A FURP, por exemplo, agora está com a linha de produção parada. Inclusive, ontem eu estava fiscalizando. A FURP é a Fundação para Remédio do Estado de São Paulo. É uma fábrica pública que produz remédio para HIV. Inclusive, atende a única fabricante de um dos remédios usados pelo Ministério da Saúde no SUS Nacional para tratamento de HIV e AIDS. A FURP produz remédio para tuberculose, entre outros tantos, usados pelo SUS e pela Secretaria de Saúde aqui do Estado de São Paulo. A FURP, nesse momento, está praticamente parada.
E tem alguns remédios e princípios ativos em estoque parados também. O governo do estado de São Paulo estava analisando os dados ontem, já passou a comprar de iniciativa privada. Veja, gastando 2 vezes. Comprou matéria-prima para a FURP produzir o medicamento. A FURP produziu o medicamento, está parado, e o estado de São Paulo está comprando da iniciativa privada, sendo que o estado de São Paulo tem um medicamento em estoque. Isso, inclusive, a gente vai falar e vai judicializar em breve aqui no mandato. Então, a gente tem agora, passado o projeto, um trabalho de viabilizar para que essas que se salvaram no texto se salvem na prática, porque elas não têm previsionados orçamento e forma de funcionamento pelo governo do estado, que deve insistir em desidratar e fechar essas instituições públicas que, para nós, do PSOL, representam serviços importantes prestados à população mais pobre. O que seria do Brasil sem o tratamento de HIV/AIDS gratuito oferecido pelo SUS? O que seria das pessoas de baixa renda sem o medicamento gratuito oferecido pelas farmácias dos postinhos de saúde que a FURP atende? Enfim, o que seria das pessoas que precisam de prótese sem um Oncocentro de São Paulo? Então, esse projeto para a gente foi uma tragédia, e mesmo que se salvou, não está de fato salvo. E a gente tem muito trabalho agora para garantir que orçamentariamente, a gente vai passar agora para o debate do orçamento, a gente consiga de fato garantir que essas empresas continuem funcionando. Quando a gente está falando de serviço público, a gente está falando de atendimento à população, é exatamente isso. Esses serviços são serviços que podem ser extintos no atendimento à população. Acompanhar a transição desses trabalhadores e desses serviços à secretaria, sem sombra de dúvida, é uma tarefa do próximo período. A gente deve tentar acompanhar isso. É um pouco difícil para nós da oposição, sendo bem sincera com vocês, abrir qualquer canal de diálogo com o governo. Esse não é um governo de diálogo, não é um governo transparente. Vídeo a forma de tramitação, como eu estava contando do 529, que foi bastante difícil para a gente o entendimento do projeto, porque o governo não veio abrir dados, não veio mostrar na ponta do lápis o que isso significaria e como é que se dariam essas transições. E o projeto também não explica. Quando o projeto diz que serviços prestados por empresas públicas serão absorvidos pelas secretarias, eles não explicam. Vai ficar mais fácil vocês entenderem, por exemplo, muito simbólico, os serviços de saúde. Tanto o Centro de Controle de Endemias quanto o Oncocentro, que é um hospital, quando a gente questionava o que ia acontecer com os serviços prestados por essa instituição, o governo só respondia, vai ser prestado pela Secretaria de Saúde. É óbvio que a Secretaria de Saúde tem que prestar atendimento às pessoas com câncer, às pessoas que, por conta do câncer, precisem de próteses. Isso é óbvio, está explícito. Mas a gente sabe da dificuldade do Estado em realizar esse atendimento. A gente sabe das filas de espera. A gente sabe da dificuldade e incapacidade dos hospitais menores nos interiores de prestar esse atendimento. Por isso que interiores inteiros viajam para São Paulo em busca desse tipo de atendimento. Com o possível fechamento do Oncocentro, quem ia prestar esse serviço, o governo não explica. Ia para onde? Qual organização? Qual espaço físico? Onde é que as pessoas iam ser atendidas? Assim como não explicou do Oncocentro que se salvou, não se explicou de nada. Nenhuma das outras. A gente ainda não tem essas respostas, embora o projeto tenha sido aprovado. É uma falta de compromisso com o planejamento urbano e com a moradia popular explícita, o fechamento do CDHU. É uma empresa grandiosa que prestou um grande serviço e que ainda tem 2 coisas que o governo não responde. Uma, a CDHU hoje tem uma série de condomínios, de prédios, de moradores pagando parcela, né? E a CDHU administra outras tantas áreas degradadas também, não são só áreas de moradia. Essa parcela, esse valor, a CDHU era uma empresa superavitária. Quer dizer que tem recursos próprios, né? Tem dinheiro entrando para se autogerir, vindo da parcela
da moradia, do apartamento que a população paga. Então, não se justificaria, para começar, a sua extinção. Mas, uma vez extinta, o governo não explicou como é que fica a administração desses condomínios, desses predinhos, da arrecadação dessa parcela. Vai ser incorporada pela Secretaria de Habitação. De que forma, como que o trabalhador, como é que se regula, como é que fica o passivo, passado, né? Os condomínios que já existem. A partir de agora também, a gente tem cerca de 1% do orçamento do Estado de São Paulo, e cada vez menor, né? Ano passado a gente denunciou na tribuna, quando chegou o orçamento, que tinha desidratado bastante a pasta de habitação, mas a pasta de habitação tem cerca de 1% do orçamento do Estado de São Paulo, normalmente. Para onde vai e para que vai? Provavelmente o governo do Estado vai anunciar parcerias com a iniciativa privada para a construção de moradia popular. É muito fácil de entender que existe uma distância enorme entre os preços para o Estado e para a pessoa que adquire o apartamento popular, do imóvel oferecido pela CDHU e do imóvel oferecido pelas construtoras, outras tantas da iniciativa privada que constroem moradias populares. A diferença na qualidade, a diferença no preço final, porque quando você vai para a iniciativa privada, por óbvio, você prevê o lucro, então a obra vai ficar mais cara e o apartamento fica mais caro no final. O resultado disso deve ser 1% do orçamento do Estado entregue às empreiteiras. A vinda desse projeto, né? Eu sempre falo que é um tripé de erros que o governo teve. E esse tripé está o planejamento na pandemia, os gastos e a parte econômica do Estado. Quanto aos gastos, foi um mau uso do dinheiro público. Vocês acompanharam todo o trabalho do PDO e acompanham o trabalho do PDO que vem fazendo, né, com contratos e gastos mal feitos. A economia, ele travou a economia do Estado. Eu fui o único deputado que pedi para que não fizesse esse isolamento insano que ele fez, porque ele acabou com o comércio da cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, e também teve reflexo aí as indústrias, né, agropecuária e outros setores. Por quê? Porque faltou planejamento. E a conta vem, 10 bilhões, aí, segundo ele, de déficit, que essa conta não fecha. Ele não mandou para nós nesse projeto aonde ele arrumou esse 10 bilhões de déficit na economia do Estado. Nós gostaríamos muito de saber, porque o Estado de São Paulo recebeu, entre prefeituras e estados, 120 bilhões do governo federal. Então, isso nós gostaríamos de saber também. E, quanto a isso, eu tenho um pedido de abertura de CPI para apurar os gastos do Covid. Consegui o apoio da bancada do PT, do PSOL agora, nós já temos 18 assinaturas. Pretendo pegar agora assinaturas dos deputados do PT, onde o Barba se comprometeu em assinar. Eu acredito muito que ele assim o fará. E fica aí essa visão minha desse projeto que o governo enviou para cá. Nós entramos com 2 mandados de segurança com pedido liminar contra o 529. Um nós perdemos de plano, o outro também perdemos a liminar. Entramos com um agravo de instrumento. Esse agravo foi recepcionado, está para ser julgado, já foi distribuído para o relator. Nós fizemos uma audiência pública com o relator também, para explanar os problemas que vêm nesse 529, e nós estamos aguardando o julgamento do agravo. Pode ser que aconteça, aí teremos surpresa, mesmo que foi votado, já vai ser em diário oficial de hoje, mas podemos ter surpresa aí no agravo de instrumento. Meu partido é favorável a tudo que o governo faz, e eu venho me colocando contra essas atrocidades. Então, devido a essa oposição minha contra o governo, eu já estou sendo punido pelo partido, O partido já entrou com pedido de suspensão do meu mandato aqui na casa, então provavelmente eu seja suspenso aí das comissões que eu faço parte, até da CPI, mas eu não vou abaixar
aguarda a devida imposição partidária. Chegou num ponto que não tem como concordar com o partido nesse aceno ao governo. Então, eu estou aí, além de lutar contra o projeto, eu tenho uma imposição do partido por estar contra o governo. Então, também nós temos esse problema que vocês que são aqui da casa conhecem bem o sistema partidário. É um sistema forte, é um sistema difícil de lidar, mas nós precisamos ser sinceros aos nossos leitores e contra aquilo que realmente prejudica a população. O aumento da carga tributária não é o caminho, e também vejo que fechar as empresas que têm grande participação no desenvolvimento habitacional e social do Estado também não é a solução. Ele está fazendo com que a população pague por um erro governamental, devido ao tripé que eu falei inicialmente, né? Os maus gastos, a falta de planejamento e também o impacto econômico que ele fez o Estado sentir com essa imposição desse isolamento brusco que ele teve, que ele impôs aí a toda a economia do Estado e das cidades. Uma das principais preocupações é o desemprego. Nós estamos passando uma situação muito difícil e nós teremos aí centenas, milhares de pessoas desempregadas. Outro problema que nós temos é como vai ser esse planejamento da política habitacional, por exemplo, com o fechamento da CDHU. Como que será? Ele não mandou, né, um planejamento futuro, como será feito, né? E nós sabemos a importância que tem esse setor, principalmente no interior de São Paulo. Se você, quem viaja, quem trabalha, eu como trabalho muito intensamente, eu passo nas cidades e vejo, né, quanto é importante esse trabalho, tanto do governo estadual quanto do governo federal, que é a parte habitacional, porque se o cidadão tem a casa dele, tudo se torna mais fácil. Então, isso é um ponto principal que precisamos nos preocupar. É claro que o desemprego também, e o meu trabalho daqui para frente é cobrar. Se realmente ele teve essa postura, nós vamos cobrar que ele faça aí um trabalho a suprir essas empresas que foram fechadas, né? Eu sou contra a extinção de empresa, evidentemente. Entretanto, existe uma grita maior que, segundo me explicaram, é o déficit público, ou seja, vendendo ou, melhor, terceirizando algumas empresas para que possa o Estado respirar nas suas finanças. O debate do projeto 529, ele está muito casado com a discussão do orçamento do ano que vem. Primeira contradição é que o secretário, ao apresentar as justificativas para o projeto 529, ele disse que o déficit é de 10,4 bilhões. E quando nós aqui recebemos a peça orçamentária, o próprio governador, na carta que envia para a Assembleia, diz que o déficit do ano que vem será de 8,2. Portanto, a primeira contradição, o secretário na quarta-feira diz 10,4, na quinta-feira de manhã, ao recebermos o documento, está lá escrito 8,2. Quem é que está mentindo? O secretário ou o governador? Tudo bem, podia dizer o seguinte, não, a gente refez as contas e o déficit diminuiu. Mas o secretário podia já ter dito isso pessoalmente quando esteve aqui na Assembleia. Não fez. Agora, o pior, ele apresentou uma tabela que mostrava o déficit de 10,4. O problema é que quando a gente soma os valores apresentados pelo secretário, a gente encontra um superávit de 5,7. Por quê? Possivelmente porque ele errou na soma, possivelmente porque eles fizeram de forma apressada, assodada, sem o devido cuidado e a devida cautela, como todas as outras questões que estão no projeto 529, que a gente chama de X-Tudo. Repare só, ontem teve aqui o representante da Artesp. A Artesp é uma agência reguladora que vai receber a MTU se ela for extinta. Nós questionamos, tanto eu como o deputado Maurici, se a Artesp estava preparada, se a Artesp entendia que ela podia incorporar. O diretor,
Persoli, ele tinha muitas dúvidas, porque ainda não está desenhado, ainda não sabe como vai ser, como é que você incorpora. Então, me parece que esse projeto careceu e carece de aprofundamento, de estudo, coisas que o governo não fez. O governo tomou uma decisão, vamos extinguir 10 instituições, vamos diminuir o desconto de IPVA para aquelas pessoas que têm pessoas com deficiência, vamos aumentar a base de cálculo do TCMD sem aumentar a isenção fiscal. É um projeto que não atinge só os servidores, que a gente podia falar, não, vão demitir 5.600 funcionários no momento de pandemia. Não, eles vão demitir os 5.600, podem demitir os 5.600, mas pior do que isso, eles vão tirar dinheiro do bolso do contribuinte, principalmente na cesta básica, quando eles cortam de forma linear a desoneração do ICMS. Vai pegar a cesta básica, vai pegar remédios. O governo está dizendo, não vai ter nada disso, não vai atingir cesta básica. Bom, mas o que está escrito é isso. A gente não fala sobre o que o governador pensa, a gente vota sobre o que está escrito. Esse é o grande problema do projeto. O governo vem sofrendo derrotas uma atrás da outra. Repare só. Ele não fez o projeto tramitar na Comissão de Constituição e Justiça. Daí, no final, ele tenta fazer reuniões para aprovar o relatório para facilitar a vida. Não conseguiu, porque o relator, o líder do governo, o deputado Carlão Pignatari, mudou o projeto, portanto, ele tinha que passar pela Constituição e Justiça. Eles não conseguiram por 2 sessões, por 2 reuniões quórum. Imediatamente, o presidente da Casa indicou um relator especial, que o PT sempre foi contra. Relator especial significa retirar o debate das comissões, significa acelerar o processo de projetos importantes. Já tinha feito isso na Previdência e está fazendo agora. O relator trouxe uma proposta que piorou, porque tirou, inclusive, mais recursos das indenizações dos 5.600 funcionários. E aí, abriu a discussão. Tentou encerrar a discussão, não teve votos. Primeira derrota. Segunda derrota, não tinha 48 para iniciar a discussão sobre o método de votação. Na terça e na segunda. Aliás, na terça e na quarta. E hoje, possivelmente, já tem 2 sessões extras, as 2 listas estão lá no plenário. O que é o futuro desse projeto? Por enquanto, incerto e não sabido, mas o governo está operando. O governo tem a máquina. Agora, é uma máquina que mostra uma fragilidade muito grande. Nunca na história dessa Assembleia um governo teve tanta dificuldade para aprovar um projeto com uma base grande como tem. O problema é que o projeto é tão ruim, mas tão ruim, que ele juntou partidos de diversas ideologias contra o projeto. Tem gente do PSL, do Bolsonaro, tem gente do Novo, tem gente do PT, do PSOL, do PCdoB, todos do PT, do PSOL, do PCdoB. Mas tem gente de outros partidos que não aceitam mudanças que vão prejudicar ou os trabalhadores, ou que prejudica a população, ou que prejudica determinados setores. Você tem aumento de tarifa de taxa do IANSP num momento tão delicado. Bom, aí a gente tem que ouvir deputado falando, se não aprovar, vamos ter cortes. Sabe qual é o problema do governo? Esse governo é medroso, ele é um governo que tem lado, porque se ele quisesse, ele podia cobrar, por exemplo, os que são inadimplentes, que estão devendo para o Estado, e que não é pouco, são 300 bilhões. Ele podia, por exemplo, propor um ITCMD para cobrar mais dos ricos. Não para tirar dos pobres, da classe média, mas dos ricos, dos bilionários. Um governo fraco, que não tem disposição de fazer esse debate, que quer aprovar toque de caixa. Por isso que ele não consegue aprovar. E pior, Lilian, o dado que eu trouxe ontem, que eu acho que é mais relevante para se contrapor a essa discussão de caixa. Hoje, o Estado tem, em setembro, aliás, não hoje, em setembro, que fechou agora, 45 bilhões em caixa. No mesmo período, em 2019, tinha 33. No mesmo período, em 2018, tinha 35. Esse ano de pandemia, de crise, é quando o governo tem mais dinheiro em caixa, guardado. Uma outra coisa importante, que a gente tem dito. Se esse projeto for aprovado, do jeito que está, as universidades e a FAPESP, em especial, vai perder muito, mas muito. Se a gente tiver a aprovação, a FAPESP pode ter apenas 600 milhões, quando ela deveria ter 1 bilhão de recursos para o próximo ano. Eu acho que esses são os principais problemas que o projeto apresenta, que leva a uma quantidade enorme de deputados, 44, 43, se posicionarem contrário, e por isso o governo tem uma dificuldade grande de aprová-lo aqui na Assembleia. Além do projeto de lei 529, de autoria do governador, outros assuntos relevantes para a população do Estado,
como os 31 anos da Constituição Estadual foram lembrados. A atual Constituição Política do Estado de São Paulo foi promulgada no dia 5 de outubro de 1989, exatamente como manda o artigo 11 da Constituição Federal de 1988. O deputado Mauro Bragato, do PSDB, participou da elaboração da Constituição do Estado. O Estado de São Paulo viveu um momento de muita participação na elaboração da Constituição. Eu tive o privilégio de participar, tive o privilégio de ser presidente de uma comissão ligada ao setor público, e nós tivemos participando de todos os eventos. E foi um ato bastante rico, bastante importante, que a gente não esquece tão cedo, porque fez parte da história do Estado de São Paulo. Essa questão da Constituição e buscar todos os aspectos da vida paulista foi muito importante para todos nós. No caso da criação de região metropolitana e região de governo, que logo a seguir o Franco Montoro criou, né? Tem a ver com essa preocupação da Constituição e procurar ser mais próxima da realidade. Todos os deputados que estavam na Assembleia tinham essa preocupação. Como é que eu posso fazer a Constituição ser mais próxima da realidade? E foi um momento muito rico, porque todo mundo pôde pesquisar, pôde copiar, pôde elaborar, pôde, digamos assim, fazer a Constituição bastante viva. Então, se tem coisas no Estado que hoje a gente nem pode lembrar, porque faz parte do nosso dia a dia, é porque a Constituição foi forte, né? E sendo forte, ela digamos assim, ela introspectou na cabeça das pessoas, né, essa ideia de que nós temos que ter rumos, e a Constituição Paulista deu rumos para o Estado de São Paulo. Eu quero dizer que a participação foi bastante grande, grande, especialmente o segmento organizado, segmento público, e nós tivemos uma Constituição de direitos, mas eu fiquei muito feliz de poder participar de grandes embates, né, na área da segurança pública, na área daquilo que é saúde, daquilo que é educação e daquilo que é setor público, no modo geral. Então, foi um momento muito importante que a gente teve essa experiência muito grande, né? Nós tivemos aí a participação de toda a sociedade paulista aqui na Assembleia Legislativa, né? E eu quero dizer que a Assembleia não teve grandes manifestações, mas teve uma participação muito representativa da sociedade como um todo. O grande problema da Constituição, que foi elaborada em 88, tem a ver com a realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Menos recurso público, uma sociedade mais exigente do que na época, né? E então eu penso que teríamos que ter algum tipo de mudanças, mas bastante pequenas, porque nós temos uma Constituição muito bem elaborada, muito bem escrita, muito bem desenhada, e se ora não se cumpre aqui ou ali, mas tem a ver com a realidade das coisas. Mas eu penso que mudar muito pouco teria que ser feito em matéria de mudança. Eu penso que cumprir a Constituição faz parte do jogo da democracia. Hoje nós vivemos um tempo diferente. Nós temos hoje uma participação mais restrita àquilo que a gente chama de funcionalismo público na Assembleia Legislativa do Estado. A participação da sociedade está muito fora do Parlamento Paulista. Nós perdemos, digamos, a força que nós tínhamos no passado. No passado, a Assembleia Legislativa do Estado, ela tinha uma presença na mídia muito forte. Se você fazer uma pesquisa, você vai verificar isso, né?
com a eleição primeira de um governador de estado, que foi Franco Montoro, nós conseguimos verificar uma presença maciça de segmentos da sociedade como um todo, participando do governo, participando contra o governo, participando na Assembleia. Era mais viva a Assembleia do que é hoje, né? Muito mais viva do que é hoje. E depois, na Constituição, nós já estávamos vivenciando uma fase de desgaste da implantação da democracia. Então, nós tínhamos aí uma participação limitada de determinados setores. Mas, de um modo geral, era uma presença mais maciça do que é nos últimos tempos aqui. Então, eu quero dizer que vivemos uma fase diferente de hoje, uma fase difícil, né? O Parlamento Paulista, como as assembleias estaduais, perderam força com a elaboração da Constituição Federal, e a gente sente que nós precisamos, acima de tudo, mudar um pouco esse jogo, né? Como? Trazendo a população a participar mais da vida da Assembleia Legislativa, trazendo temas que sejam mais ligados à população de um modo geral, o que não acontece, infelizmente, nos dias de hoje. Outro assunto discutido aqui na Assembleia Legislativa pelo deputado Carlos Janazzi, do PSOL, foi sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e o projeto Renda Cidadã, que retiraria recursos do Fundeb para investir no programa social do governo federal. Isso é um crime contra a educação pública brasileira. Primeiro que já foi muito difícil aprovar a lei do Fundeb. O governo Bolsonaro boicotou até o último momento, sabotou a votação, não queria. Paulo Guedes era contra o Fundeb, que financia a escola pública brasileira, a educação básica inteira do Brasil. Foi muito difícil aprovar, mesmo assim nós aprovamos não do jeito que nós queríamos, com mais investimento para a educação. O nosso objetivo era que houvesse um aumento de 40%, só conseguimos 23% de aumento no financiamento da educação pública. Agora, o Bolsonaro, né, vai tentar retirar dinheiro, a proposta deles é tirar dinheiro da educação pública, que já está subfinanciada no Brasil, que já passa por uma grande dificuldade, para canalizar para um programa social importante que nós defendemos, mas tem que ser com dinheiro da assistência social de outras fontes. Ele tem que taxar as grandes fortunas, né, os milionários, os bilionários. Ele tem que taxar lucros e dividendos, as grandes heranças, enfim, as grandes fortunas. Tem que mudar a política de desoneração fiscal, tem que tirar de quem tem, e não da educação, porque a educação pública é o principal instrumento de desenvolvimento humano, social, econômico do país. Todos os países que se desenvolveram investiram na educação pública, mesmo nas mais terríveis crises e no pós-guerra. A própria Alemanha, o Japão, eles viraram potências porque investiram pesadamente em educação pública. E o Brasil vai fazer o contrário, ele numa crise sem precedentes, tem a pandemia, mas tem uma crise econômica muito grave no Brasil, com desemprego só aumentando, porque não há política econômica hoje no Brasil. Nós estamos à deriva com esse governo Bolsonaro e com Paulo Guedes, e aí o governo, ao invés de potencializar na pesquisa, no ensino, na educação pública, ele vai retirar dinheiro da educação. Então, isso é um crime, nós não vamos aceitar. Outro assunto que destacamos aqui no Giro Parlamentar é a CPI criada pelo deputado Adalberto Freitas, do PSL, que trata dos transportes escolares. O principal motivo aí de ter sido convocado a CPI foi por conta de uma denúncia que foram feitas aí junto ao Ministério Público, né? E aí eles foram, o próprio Tribunal de Contas também entrou no meio dessa discussão, onde haviam várias denúncias aí referente às questões aí envolvendo aí a questão de transportes escolares. Desde questões aí de condições aí dos ônibus que transportam nossas crianças, né, como avarias em alguns ônibus,
pneus desgastados, não atendendo aí as questões aí, do Detran, que faz a vistoria, e bem como também foi relatado alguns casos de condutores que tinham aí problema com a justiça criminal, que estavam transportando as crianças. Isso entre outros, né? Problemas as más condições internas dos ônibus, enfim, e ligado, assim, tudo questões ligadas à normatização que teve para poder autorizar as pessoas a terem a possibilidade de ter o ônibus para poder transportar as crianças, né, mas que não estão sendo obedecidas. Aí, cerca de 30% a 40% das exigências não estão sendo obedecidas. Então, por conta desse acúmulo enorme de denúncias, foi que enfatizou nós a criarmos essa CPI do transporte escolar. Nós detectamos, né, que está tendo uma certa morosidade, porque há uma situação diferenciada nessa CPI. Se vocês forem analisar, se nós formos analisar todas as CPIs que estão em andamento na casa, elas antecederam a questão da pandemia. Então era mais fácil os parlamentares se reunirem lá nos corredores, ou lá no próprio plenário, ou estação sempre se vendo. Nós discutimos algumas coisas e era até fácil. A gente, até no próprio plenário, onde ia acontecer aí a sessão, a gente falava um pouquinho antes, conversava, trocava informação. E isso não foi possibilitado por conta da pandemia, porque nós estamos tudo fazendo via plataformas virtuais aí, né? Então, o caso é isso aí, uma falta de comunicação constante sobre os assuntos relacionados à CPI. Nós só nos encontramos quando temos aí, quando estamos nas próprias plataformas. O que aconteceu? Quando ela foi concebida, nós estávamos naquela discussão grande ali, se voltaria para ser presencial na Assembleia, voltaria, e estava em regime virtual quando ela se deu. Então, até mesmo para poder comunicar as pessoas, para poder criar os relatórios, para poder fazer a primeira reunião, nós demoramos um certo tempo. Se não me engano, cerca de um mês e pouco depois, que foi ter a primeira reunião para poder escolher aí quem seria o presidente, o vice-presidente, o relator e tudo mais. Teve uma certa morosidade por conta dessa questão de comunicação mesmo, né? E aí, obviamente, cada parlamentar aí tem as suas razões para poder fazer requerimentos, né? Eu fiz o deputado, que é o presidente Rodrigo Moraes, acabou fazendo aí 4 requerimentos, o deputado Luiz Fernando Teixeira também fez 5 ou 6 requerimentos, né? Só que não houve uma conversa entre nós sobre esses requerimentos. O meu requerimento que eu fiz, eu até deixei muito claro para os colegas, né? Porque toda a questão oriunda das questões relacionadas que deu origem à CPI foram no Tribunal de Contas do Estado. Foi lá que começou tudo. Então, as pessoas lá dentro do tribunal criaram lá um grupo de trabalho que recebeu todos os tipos de denúncia que originou tudo isso. Então, eu acredito que se eles começaram, receberam todas as reclamações, e então eles com certeza tomaram algumas providências, né? Então eu achei por bem chamar quem começou tudo isso, que é o pessoal do Tribunal de Contas do município. E aí, obviamente, os outros parlamentares decidiram chamar outros tipos de empresas envolvidas, aí, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, tudo mais. E ontem eu percebi, nessa nossa sessão de ontem, que o pessoal não está querendo chamar ninguém para poder participar. Quer dizer, eu achei... E o próprio meu requerimento que era do pessoal que começou a investigar, não foi aprovado. Assim, e os colegas pediram vistas, né? O próprio deputado Luiz Fernando Teixeira, na primeira reunião, ele pediu vista de tudo. Porque, obviamente, as pessoas, os outros parlamentares, pediram vista para estudar até o próprio requerimento dele, para poder ter argumento de uma próxima sessão, poder discutir, ver, analisar tudo, né? Porque eu tenho certeza que o deputado Luiz Fernando Teixeira não se dirigiu nem a mim, nem a outros parlamentares,
para poder explicar a situação. Olha, estou pedindo para vir aqui o oficial do Ministério Público, o pessoal, por causa disso, entendeu? Então ele foi só chamando essa pessoa, bom, eu quero me inteirar para poder, quando tiver essa pessoa presente na reunião, eu também poder formular perguntas, poder interagir com essa pessoa que vai vir aqui, o convidado que vai vir aqui. Então é normal esse pedido de vistas, né? Só que, como nós começamos um pouco atrasado a CPI, nós não teremos tempo hábil de poder convidar todo esse pessoal, que até eles mesmos estão tendo problema de agenda por conta da pandemia, de poder estar com a gente, entendeu? Então, a gente está tendo uma certa velocidade de conseguir reunir as pessoas. E aí ficou muito claro ontem que nós estamos atrasados, nós vamos prorrogar por mais 60 dias, mas com certeza ontem houve a consciência geral de que nós precisamos melhorar aí essa questão aí de comunicação e tentar correr um pouco mais aí referente aos trabalhos para poder ter um resultado positivo. Agora, deputado, entre essas pessoas que serão convidadas, existe a possibilidade aí que haja sempre um membro do Ministério Público acompanhando cada reunião da CPI. O senhor acha importante, acha fundamental a presença desse membro do Ministério Público junto à CPI, junto às reuniões? Eu acho extremamente viável, porque é importante eles saberem também o desenrolar. Só que nós temos alguns parlamentares que estão juntos lá, inclusive o deputado Barros Munhoz, o deputado delegado Olim, que acham que não tem que chamar esse pessoal. Então, assim, são opiniões, né? São opiniões. Até ontem o deputado Olim, nos comentários, falou que não pode encher a bola desse pessoal, porque o Ministério Público está envolvido com tudo, e eu acho que o Ministério Público tem que se envolver em tudo mesmo, entendeu? Porque é o Ministério Público que investiga tudo, então eles têm que estar envolvidos. Só que os colegas aí, a grande maioria, não aceitaram. Acho que nós temos que ter aí uma solução doméstica. Eu já discordo, né, na próxima reunião, colocar a minha posição, que eu acho que haveria necessidade de estar sempre presente uma pessoa do Ministério Público, mesmo para poder acompanhar o desenrolar dos fatos, ver se tem alguma outra novidade, e até mesmo nós poderemos aí, a hora que tivermos aqui, eu como relator, a hora que nós tivermos nosso relatório, nós vamos ter que passar para o Ministério Público, com certeza tem muita irregularidade. O Giro Parlamentar vai para um breve intervalo e volta já já com outros assuntos que movimentaram o Parlamento Paulista. Até daqui a pouco. O Giro Parlamentar está de volta para deixar você bem informado e entender tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Carlos Janazzi do PSOL fez homenagem ao Dia do Professor. O deputado falou que muitos educadores estão adoecendo em sala de aula e não tem nenhum tipo de apoio psicológico, além do baixo salário que estes profissionais recebem. Nós comemoramos o Dia dos Professores e das Professoras, mas, sobretudo, nos últimos anos, esse dia marcado pelo dia de luta, pelo dia de resistência, por um dia de denúncia, por um dia de reivindicação dos direitos e da dignidade do magistério brasileiro, que está sendo atacado constantemente do ponto de vista financeiro, econômico, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista comportamental, com os baixíssimos salários, com o ataque à vida funcional, com o ataque à aposentadoria especial, ataques promovidos pelos governos contra o magistério em todos os níveis. Agora mesmo, o governo Bolsonaro congelou a progressão funcional, os quinquênios, sexta parte dos professores de todo o Brasil, das redes públicas. Aqui em São Paulo, o Dória, por exemplo, ataca os professores. O Dória não pode nem homenagear professor. Se ele fizer isso, ele está sendo um hipócrita, um fariseu, porque durante a pandemia ele abandonou 35 mil professores eventuais da rede estadual, professores categoria O, professores eventuais, que ficaram sem receber. Até agora, esses professores não receberam um centavo, estão passando necessidade, até fome, dependendo de favores para a sua
sobrevivência. Então, são vários ataques do ponto de vista da carreira e também do ponto de vista ideológico, esses movimentos todos de escola sem partido, tentando introduzir a censura e a mordaça nas escolas. Então, por tudo isso aqui, é um dia de luta dos professores e das professoras em todo o Brasil. O adoecimento dos profissionais da educação tem a ver com a superlotação de salas, com a jornada estafante de trabalho, com a violência nas escolas, que é muito forte hoje e crescente. Então, tudo isso gera a jornada estafante. O professor hoje, para sobreviver, tem que dar aula em 2, 3 escolas por dia. Tudo isso gera o adoecimento, a falta de valorização da categoria pelos governos, por setores da sociedade, os ataques todos que eu citei, tudo isso leva o adoecimento. Imagina o professor dando aula para uma sala de aula com 40 alunos, às vezes até 50 alunos. Nós temos que reduzir o número de alunos por sala, nós temos que construir novas escolas para que cada escola tenha no máximo 25 alunos, né, que seria o razoável nas condições em que nós vivemos hoje, para que o professor possa realmente desenvolver o processo ensino-aprendizagem. Então, isso leva ao adoecimento. Então, tem que atacar a causa. Tem que ter programas também de prevenção da saúde mental, mas as duas coisas estão associadas. Não adianta ter um programa de prevenção e de tratamento da saúde mental, que não tem nem o programa e muito menos o tratamento, que é muito difícil o professor acessar esse tratamento para fazer uma terapia, para ter um acompanhamento psicoterapêutico. É muito difícil. Normalmente ele vai para psiquiatra e tem que tomar remédio. O professor precisa desse suporte terapêutico, mas não tem nenhuma coisa e nem outra, mas tem que atacar a causa, que é essa que eu disse, os baixos salários, baixíssimos salários, a jornada estafante de trabalho, a superlotação, salas, a violência, a desvalorização. Tudo isso leva o professor ao adoecimento mental, psicológico e físico também. O assunto agora é política estadual de apoio à agricultura familiar. O deputado Mauro Bragato, do PSDB, falou em entrevista que 30% dos recursos utilizados na compra de alimentos da agricultura familiar beneficiam a geração de empregos e renda aos pequenos produtores. A agricultura familiar está no estado inteiro, né? Você pega a região da Grande São Paulo, em Suzano, você tem uma agricultura ligada àquilo que se chama a cultura dos japoneses, que plantam hortaliças e coisa parecida. Nós temos aí, na região de Araçatuba, não muito diferente, outro tipo de agricultura. E aí eu quero dizer que o trabalho que eu faço aqui na região oeste do estado envolve produtores de diversas áreas. Inclusive, eu quero dizer que nós temos aí de frutas, passando por leguminosas, passando por outro tipo de cultura menores, mas que permite efetivamente uma renda para essas pessoas razoável. Inclusive, eu disse que estava me esquecendo a questão do leite. Então, o que eu quero dizer é que nós precisamos treinar esse pessoal. Nós temos uma rede de escolas técnicas agrícolas do estado, nós temos uma rede de escolas técnicas, nós temos recursos nas ESSES, nós temos condição, temos FATEC, nós temos estrutura, o estado tem uma estrutura que pode fornecer treinamento para esse pessoal muito grande, porque o que eu sinto quando eu visito, muita falta de informação. E quando a pessoa tem informação, ela dá um salto de qualidade. Então, a gente tem que trabalhar essa questão que está me deixando bastante preocupado. Daí cursos, daí financiamentos, daí, enfim, são várias iniciativas para fazer a agricultura familiar uma realidade no estado de São Paulo. E o meu projeto de lei tem como significado a preocupação em divulgar a agricultura familiar e buscar mecanismos que possam colaborar no seu desenvolvimento. Obviamente que já existe no Brasil
muita gente trabalhando e vivendo da agricultura familiar, né? E cada dia que passa, né, o pessoal fica mais sofisticada essa participação. Obviamente que, ultimamente, com a saída do governo Lula-Dilma, nós perdemos uma capacidade de financiamento que vinha do Ministério da Agricultura, né, o Ministério da Área Social. Depende muito, hoje, do Estado, no Estado de São Paulo, depende muito das iniciativas aqui do governo estadual e, acima de tudo, depende muito dos assentamentos rurais que nós temos aqui no Estado de São Paulo. Mas eu quero dizer que a ideia básica é ampliar essa participação, ampliar que haja mais políticas, não só a nível dos assentamentos, mas em todas as áreas, e que o governo possa ser um pouco mais agressivo, né, nessa política de fazer com que o sujeito que fique na roça, ou que dependa dela, possa sobreviver, né, e possa ter uma vida digna. Eu acho que o cooperativismo ajuda muito. Embora a fórmula existente seja um pouco burocratizada, um pouco amarrada, né? Mas eu penso que falar sobre associativismo, cooperativismo, falar sobre entidades que possam unificar os agricultores, isso ajuda muito. Por quê? Porque o financiamento da pequena propriedade ou da mini propriedade ainda é muito desejável, né? Nós temos aí, do ponto de vista cultural, ainda muito atraso, né? Depender muito do governo para fazer a roça, né? Para fazer aquilo que se chama a sua agricultura. Então, eu acho que o que nós temos que fazer é organizar isso. Você tem que, e o projeto propõe nesse sentido, discutir bastante, mas discutir, digamos aí, fazendo as ideias florescerem, né, e a gente ir organizando o pessoal, que está organizado, em muitas associações existem, mas ainda muito devagar. Eu diria que nós perdemos muito tempo nessa burocracia do governo federal, e mesmo o governo estadual, né, na questão do financiamento desses pequenos e médios agricultores familiares. Nós temos ainda muito trabalho que está sendo feito via Instituto de Terras do Estado de São Paulo, né? A agricultura, a secretaria tinha mais iniciativas, eu senti que nesse governo deu uma refluída. O que eu penso, eu quero voltar a dizer, o financiamento é fundamental para que as coisas possam, de fato, acontecer. Financiamento da produção, né? O financiamento daquilo que é o fundamental neles, dos insumos, o financiamento da estrutura que ele possa construir. Se precisa de construir um barracão, tem que ter um financiamento. O que a gente quer é que haja conscientização da importância do agricultor familiar na cultura agrícola do Brasil. Não, a grande propriedade exerce uma influência muito forte, e o Brasil é campeão mundial de produção de alimentos, né? Não estou minimizando isso, eu estou dizendo que nós temos na agricultura familiar gente que produz produtos que o grande agricultor não produz, né? Então, é só ir numa feira para ver quem produz determinadas culturas. Então, eu quero dizer que nós precisamos ter a agricultura familiar forte, com financiamento, com treinamento, né? E acima de tudo, criando rede para o pessoal vender esse produto. O que eu penso que hoje, além da informação, que é fundamental para que o cidadão possa ter uma cultura mais, digamos, mais desenvolvida, mais compatível com o mercado, que é muito exigente, ele tem que ter também financiamento, né? Eu sinto assim que no estado de São Paulo a agricultura familiar ela é muito forte, né? A gente sente isso, mas eu sinto que tem que agora fortalecer
financiamento, fortalecer, ajudar na distribuição, ajudar naquilo que é fundamental, que é o coroamento dessa atividade que, a meu ver, é muito importante para a nossa, não só a agricultura, mas para a nossa economia. Eu quero dizer que, na medida que você dá informação, ensina o sujeito a pescar, ele vai se virar e vai, com a associação dele, ou mesmo com a cooperativa dele, ele vai avançar nessa prática da venda. Tudo isso está associado à questão da venda. O que eu sinto é que, efetivamente, muita gente está ficando na agricultura, está produzindo, a parte aqui na região do leite é muito forte, a bacia leiteira ficou forte, nós temos aí muita gente na área da fruta, gente que está sentada ou não, produzindo frutas, mangas, que coloca no mercado do Rio ou de São Paulo, coloca romã no mercado do Rio ou de São Paulo, e assim por diante. Então, eu quero dizer que, se você tem o mínimo de organização, isto é, de informação, de tecnologia para melhorar a produção, nós vamos avançar muito mais do que nós estamos hoje. A deputada doutora Damares Moura, do PSDB, apresentou o PL 647 de 2020, que dispõe sobre a capacitação de crianças e adolescentes no combate à violência intrafamiliar e o abuso sexual. Este tipo de violência traz invisibilidade e silencia crianças e adolescentes no Brasil. A violência intrafamiliar pode ser cometida dentro ou fora de casa por algum membro da família, incluindo pessoas que passam a assumir função parental. Vamos ouvir. Esse projeto nasceu exatamente de uma atividade voluntária que eu sempre pratiquei, que é ir às escolas, a convite, naturalmente, sejam públicas, sejam privadas, para falar sobre a questão do abuso e violência para crianças e adolescentes. Então, eu já tenho esta vivência com o tema e a gente percebe que ele é inovador no sentido de que não existe introduzidos conteúdos intencionais dessa natureza. Né? E isso também vem de um outro projeto de lei meu que já foi aprovado, sancionado, está em vigor no Estado de São Paulo, que é a instituição do Dia Estadual da campanha Quebrando o Silêncio, que é uma campanha da qual eu participo, né, há mais de 12 anos, é uma campanha mundial, mas aqui no Brasil ela acontece com muita força. O dia de ênfase é o 4º sábado do mês de agosto. É uma campanha da Igreja Adventista, mas não tem natureza religiosa. É uma campanha de utilidade pública, apenas de utilidade pública. E como eu apoio, participo e ajudo a promover a campanha há muitos anos, e ela vem exatamente para estimular e conscientizar as vítimas de que o mais importante é contar para alguém, não é? Então, eu venho desta realidade, deste contexto e dessa experiência. Não é? E muitas vítimas são exatamente aquelas mais vulnerabilizadas e que não têm compreensão sobre o que é o abuso. Então, eu pensei, gente, nós precisamos falar com clareza, não é, nas escolas a respeito deste assunto. Então, o projeto nasce de uma realidade anterior. Inclusive, eu criei, sou coordenadora da Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Violência Domésticos, porque já há uma conclusão muito séria de que uma grande parte do abuso e da violência contra esses vulneráveis são praticadas no ambiente doméstico, não é? Então, a escola pode sim ser um agente transformador para educar e, como consequência, para ouvir, quando for o caso da denúncia ser levada ao conhecimento da escola. Um projeto de lei que é tão caro ao meu mandato e é resultado de uma reflexão muito significativa que eu tenho feito enquanto pessoa, enquanto advogada que atendi durante tantos anos da minha vida casos relacionados a abuso e violência infantil e também na adolescência, né? Nós amadurecemos por muito tempo a ideia
de fazermos um treinamento. Eu gosto da palavra, embora ela não esteja empregada no texto da lei, não é? Mas trata-se efetivamente de um treinamento de crianças, especialmente as idades mais tenras, não é? Para identificarem situações relacionadas a abuso e violência. Porque nós constatamos ao longo da experiência que tenho de que um dos grandes desafios é que as próprias vítimas, em virtude, não é, da sua limitação de entendimento, de discernimento, de que se trata de uma situação abusiva, não é, elas não conseguem identificar e, portanto, não contam para professores, para pais ou outros indivíduos da sua confiança, porque elas próprias não sabem identificar que se trata de uma situação abusiva. Não é? Então, é importante que haja com urgência este conteúdo, e aí eu estou propondo que ele seja ministrado nas escolas, porque é onde, ou são os lugares que nós alcançamos de forma muito abrangente e em todos os níveis onde se faz necessário este treinamento, não é? As escolas são os lugares mais adequados, na minha avaliação, para introduzir este conteúdo de forma intencional, não ocasional, mas que seja um conteúdo intencional para treinar, para capacitar esses indivíduos em formação a identificarem situações abusivas e de violência, especialmente, eu me refiro no texto da lei, às situações de abuso sexual. Na experiência que tive, muitos indivíduos, crianças em idade muito tenra que foram abusados, eles não conseguiram identificar, porque o abusador, ele não, em geral, ele não utiliza de força física para promover, por exemplo, abuso sexual. É convencimento, não é? E esse convencimento faz a criança crer, não é, de que aquela prática, ela, além de normal, não é, ela está sendo um carinho, é uma atenção, e geralmente a promoção da prática vem por meio de recompensas, não é, de convencimento propriamente dito. E a criança não identifica. E muitos deles só se dão conta de que eram vítimas de abuso ou na adolescência ou na fase adulta, quando as consequências de toda ordem, especialmente emocionais, já estão consolidadas. E aí recuperar um indivíduo desse, tratá-lo, trazê-lo, reconectá-lo com a vida, não é, com a autoconfiança e outras questões que estão envolvidas nas consequências desse abuso, é muito mais difícil, muito mais penoso, muito mais caro, inclusive, do ponto de vista das redes de proteção, de referência, de assistência e de atendimento. Então, eu tenho convicção, primeiro, de que não há ainda um conteúdo intencional, já ali pré-determinado para alcançar este objetivo. Se há algum tratamento para o tema, ele é ocasional. E o que nós estamos postulando é que seja efetivamente estabelecido, introduzido como conteúdo escolar, não é? E convicta que estou de que essa intencionalidade trará resultados reais no combate ao abuso e violência na infância e adolescência. O projeto, ele trata especificamente de um conteúdo educativo, não propriamente da escuta, não é? Do indivíduo que está sofrendo. Não é? O que nós queremos, e isso surgiu de um outro projeto que eu acompanhei, não é, por meio de uma linguagem adequada, é como um professor pode ensinar a criança a identificar quando ela está sendo vítima. Então, é mais um projeto
que trata de um conteúdo educativo, capacitador e de treinamento da criança para a identificação do que propriamente um projeto para que ela seja escutada. Naturalmente, que isso é uma consequência, não é? Se o professor ministra uma aula e trata deste assunto, ele poderá, ao final, e aí é claro, eu estou trazendo isso como consequência, ele poderá, ao final, ser procurado, não é? Por um aluno, por uma aluna, que após a aula identificou que vive uma situação similar àquela que foi apresentada, não é? E esse professor ou esta rede escolar de proteção, ela também deve estar preparada para quando uma criança romper o silêncio, né, que é o maior obstáculo para se combater abuso e violência. Mas o objetivo principal do projeto é introduzir um conteúdo intencional e sistemático, parte, não é, da grade curricular, esse treinamento e esse preparo da criança. Porque, veja, é o que você falou, se ninguém fica sabendo, quem vai denunciar? Mas se a própria vítima sabe que aquilo se trata de um abuso e violência, ela própria pode denunciar, constatar, identificar e denunciar. Então, o objetivo é que as próprias vítimas estejam preparadas para o caso de também identificar e denunciar o abuso e a violência. A lei, ela é mais principiológica, não é? E os decretos regulamentadores, eles é que vão trazer de forma mais especificada como será a aplicação da lei. Não é? Eu trago no texto, embora o texto seja até muito extensivo no que diz respeito ao objeto da proposta, mas é o decreto regulamentador que vai dizer, na prática, como esse conteúdo vai ser introduzido. Mas o texto já deixa claro, não é, que deverá ser feito um aproveitamento dos professores que já existem na escola, até porque eu não tenho competência para propor um projeto de lei que crie uma estrutura nova ou despesas novas para o Estado. Não é? Então, a proposta é que os professores que tenham qualificação, a gente cita ali, professores que tenham formação de psicologia ou de psicopedagogia, não é? Professores que já estejam formados nestas áreas do conhecimento, eles serão escolhidos e treinados, eu até cito o Centro Paula Souza, né? Os centros de treinamento que o Estado já tem de capacitação de professores, não é? Que eles sejam treinados naquela matéria específica que o decreto regulamentador entender que é a mais adequada para introduzir esta aula, este conteúdo, não é, de treinamento. Então, o decreto vai dizer quem será este professor, qual é a matéria mais adequada para a introdução deste conteúdo, e esse professor poderá ser treinado nos centros de treinamento que o Estado já tem para poder ministrar esta aula específica de treinamento sobre abuso e violência. No Brasil, aproximadamente 25 mil crianças são abusadas sexualmente por ano. E a subnotificação é altíssima, a gente sabe que esse número não corresponde, não é, à realidade deste tipo de abuso sexual, que é muito mais silencioso, muito mais difícil de denunciar e de identificar. Mas a gente sabe que os números são exponenciais e já pode ser um problema de saúde pública no Brasil. Não é? Então, não temos, pelo menos não é do meu conhecimento, essa estratificação. Não é? Naquela região, nós temos X número, ou X percentual de abuso sexual infantil. Não é? Há outra região que o número é maior ou menor. Eu não tenho estes dados aqui no estado de São Paulo, porque, de fato, esse ainda é um problema desafiador e árido, não é? E que precisa ser muito melhor quantificado. Inclusive, a escola poderá ser esta referência. Não é? Portanto, o projeto ele é inclusivo,
Nós queremos que todas as escolas realizem, não é, que tenham introduzido este conteúdo em seus currículos, não especificamente nesta ou naquela região, até porque nós não temos dados que quantificam percentualmente o abuso e a violência na infância, especialmente por regiões aqui no estado de São Paulo. Naturalmente, a gente sabe, não é, que onde há um olhar menos apurado ou menos qualificado para o problema, certamente ali poderá haver a prática da violência e do abuso de forma mais acentuada. O Giro Parlamentar vai para um breve intervalo e volta rapidinho com outros assuntos que movimentaram o Parlamento Paulista. Até já! O Giro Parlamentar está de volta para deixar você bem informado e entender tudo o que acontece aqui no Legislativo Paulista. O assunto agora é saúde, doação de órgãos. O deputado Coronel Nishikawa, do PSL, apresentou, através do projeto de lei 1154 de 2019, a criação de campanhas para doação de órgãos, além de sangue e medula óssea. No projeto, o deputado Nishikawa propõe que é um dever das concessionárias de transportes públicos a divulgação para estimular e conscientizar o cidadão que ele também pode salvar vidas com um simples gesto, doando órgãos e tecidos. Quando nós damos visibilidade a uma campanha e que eventualmente seja aprovado esse projeto de lei, as pessoas terão uma consciência melhor para que possa doar órgãos, né? Eu, na condição aí de cidadão, na minha identidade lá, está como doador de órgãos. Eu acho que é uma obrigação que todos têm pós-morte para poder ajudar aquelas pessoas que estão na fila aguardando um transplante, fígado, coração, rim, etc. A visibilidade, ou seja, a propaganda, né? No caso aí, ônibus ou qualquer transporte público que possa levar como propaganda salve a vida de terceiros logo pós-morte, é que muita gente tem medo que tire a vida, entre parênteses, né, de uma pessoa que já está com morte cerebral, por exemplo. E esse é o maior temor da doação de órgãos que a gente ouve falar. Então, acho que a conscientização no sentido de propagar a ideia de dizer pós-morte, morte cerebral constatado, que se doe órgãos para que possa salvar outras vidas, né? Tem muita gente que já tem consciência disso, tem como colocar no seu documento como doador de órgãos, né? Apesar que hoje, se não me engano, não é obrigado mais. O Corpo de Bombeiros, nesse ato, o principal, assim, a função, no caso, seria o transporte dos órgãos, né? Não só as viaturas do Corpo de Bombeiros, como também os helicópteros Águia da Polícia Militar. Eu acho que é fundamental a participação na necessidade de transportar órgãos para que possa chegar ao seu destino. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, falou sobre a Lei 1186 de 2019, de sua autoria, que institui a Semana de Conscientização da Síndrome Pós-Pólio. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância da vacina e difundir as consequências da doença na vida dos pacientes e promover a humanização. A síndrome pós-pólio é uma desordem do sistema nervoso que se apresenta por meio de fraqueza muscular e dores nos músculos e nas articulações, o que resulta na diminuição da capacidade funcional afetada pela poliomielite. A ideia desse projeto que virou lei surgiu no início do meu mandato, né, em 2019, né? Nós recebemos o nosso gabinete logo no começo do mandato,
ser o nosso gabinete, né, a presidente de uma associação chamada G14, que é de apoio a pacientes da poliomielite e síndrome pós-polio, a senhora Andréa Silva. Por que ela foi nos visitar? Porque a dona Andréa Silva soube, né, por intermédio aí dos contatos, né, que eu fui o primeiro deputado aqui da Casa, da Assembleia Legislativa, a ter como chefe de gabinete um cadeirante, que é o doutor José Francisco Vidotto, que eu com muito orgulho falo que ele também é um cadeirante, foi vítima da poliomielite, né, e eu o conheço aí há mais de 20 anos e sei da competência dele, e não foi pelo fato dele ser cadeirante que eu coloquei ele como chefe de gabinete, sim pela competência que ele tem, mas ele vem a ser um cadeirante, mas tem um excelente trabalho. E aí, a questão política, está na política há mais de 40 anos, então é um excelente profissional. E precisava desenvolver políticas, né, um pouco mais de política para essa questão aí da síndrome pós-pólios, né, e para as pessoas com deficiência, né? Então, ele foi colocado para trabalhar e desenvolver esse trabalho. Então, a dona Andréa Silva nos procurou, né? E alguns meses depois que ela nos procurou, em 2019, no dia 24, nós apoiamos ela numa realização no plenário Dom Pedro I, que chamou a condição de vida dos sobreviventes da poliomielite e a conscientização da população sobre a síndrome pós-pólio. Foi organizado por essa associação. Eu, até então, desconhecia como é conhecida, né, que levou o número G14, que é o número que é considerado da doença, né? E aí, imediatamente após essa que nós realizamos essa conversa no plenário, essa reunião com pessoas, aí eu protocolei o projeto de lei 1186, que agora virou a lei do dia 6 de outubro, né? Que instituiu a Semana da Conscientização da Síndrome Pós-Pólio. Isso vai servir como instrumento de conscientização de caráter permanente, né, da população sobre esse tema. E aí, a partir de então, nós já estamos desenvolvendo várias outras reuniões, várias outras situações em cima desse projeto de lei, que virou lei agora. Aí isso foi a conversa. O que seria essa síndrome pós-pólio? Ele é pouco divulgado porque realmente é alguma coisa nova, né? A síndrome pós-pólio é uma doença que afeta pessoas sobreviventes da poliomielite, em média 30 anos após a infecção pelo vírus da polio. Ou seja, a pessoa que teve há 30 anos a doença, agora, ela, além de ter essa questão, surgiu essa outra síndrome, que por conta da pessoa não ter mobilidade, por estar muito tempo ali na cadeira, muito tempo sem muita movimentação, ela desenvolve essas outras síndromes, né? É uma doença degenerativa, evolutiva, progressiva e incapacitante de caráter neuromuscular. Nós precisamos recordar que de 68 a 89 no Brasil, nós registramos quase 27 mil casos de crianças infectadas pelo vírus da poliomielite, né? Milhares dessas crianças perderam a vida, né? As crianças que sobreviveram ficaram com as sequelas físicas irreparáveis. Então, aí é esse quadro que demanda atenção especial, né? Para nós fazermos tratamento para cuidar dessas pessoas que foram sobreviventes. O meu gabinete da Assembleia Legislativa já é conhecido como o gabinete da inclusão, né? O pessoal considera que o gabinete nosso recebe muitos PCDs lá durante a semana, o pessoal vai lá tudo por conta do trabalho que a gente já faz para as pessoas com deficiência, né? Então, isso vai ser mais um fator que vai nos ajudar a disseminar, a divulgar como vai ser isso, né? Essa lei, ela beneficiará diretamente, né, os portadores e aos cidadãos, né, de uma forma geral. Inicialmente, né, vai dar visibilidade ao que é a síndrome pós-pólio e a gravidade dessa doença, que podemos falar que é alguma coisa nova, né? Um outro benefício, né, além da população, nós vamos sensibilizar e disseminar essas informações, né, e também a importância da vacinação, né, que continua sendo agora, já está essa semana, acho que entrou aí a questão da vacinação, né? E nós vamos ter que dar importância para o tema, né? Para promover a humanização do atendimento no serviço de saúde, que atende os casos de síndrome pós-pólio, porque ainda não há uma conscientização plena do que é isso, né? De como ser tratado, de como fazer. Poucas pessoas têm a experiência, né? Como tratar a síndrome, né? Que já não é mais a questão da poliomielite, assim, é o que vem depois da polio, né? Então, nós esperamos, né, com tudo isso que nós estamos fazendo aí, com a lei aprovada, né,
alcançar os objetivos. Nós vamos realizar reuniões e palestras no estado de São Paulo, né? E nessas reuniões vamos contar aí com a participação de entidades ligadas às pessoas com auxílio pós-polio, que já existe, né? E na verdade, nós vamos promover a divulgação, né? Informações sobre a enfermidade e as consequências na vida das pessoas. O objetivo nosso é esse, levar ao conhecimento da população aí o que é a síndrome pós-polio. É um assunto extremamente delicado, né? E hoje nós não temos profissionais aí que possa atender a demanda das pessoas que têm essa síndrome. Então, exatamente é isso, né? É uma coisa que a gente tem que fazer, mas tem que fazer com limite, né? Então, requer realmente que as pessoas que têm essa síndrome, né, que elas sejam tratadas de forma humana em todos os locais que elas forem pedir ajuda. Então, é isso que a ideia nossa é essa, né? Humanizar cada vez mais o atendimento para as pessoas que precisam e aí ver os profissionais que se interessarem para ter uma formação, para poder, que já tem formação médica, né, para poder se especializar no atendimento às pessoas que têm essa síndrome pós-polio. Esse é um dos nossos objetivos, né. E agora, quanto às questões, né, do nosso gabinete, envolvendo aí as questões aí de inclusão, o projeto de lei nosso, que está na casa, aí também todos os projetos sofreram aí por conta da pandemia, vai atrasar um pouco, porque está nas comissões e tal, então vai atrasar um pouquinho aí o andamento do projeto de lei. Mas nós temos um projeto de lei sobre os tradutores de Libras, né? Sabemos que há uma dificuldade muito grande, né, das pessoas que não podem se comunicar, né? O pessoal que são os mudos, os surdos e mudos, né, que nós chamamos, né? Ela não consegue, quando ela sai da casa dela para ir a algum departamento, alguma repartição pública, para resolver alguma situação, ela não consegue chegar nesse ambiente e ter uma pessoa que entenda o que ela fala pelas sinais de Libras, né? Então, o nosso projeto de lei é para que toda a repartição pública tenha já um tradutor disponível para que essa pessoa chegue e possa ser bem atendida, possa ser entendida, né? E tentar resolver a situação que ela se deslocou para ir até lá para poder resolver, né? Um outro projeto de lei nosso, também nessa mesma linha, né? Nós estamos criando aí o pessoal que usa a questão da sinalização que usa no solo, que o pessoal usa com a bengala, né? Então, nós temos um projeto de lei para poder que essas pessoas possam ter acesso a todo lugar, agora me fugiu o nome, desculpa, que eu quase não dormi essa noite, que recebi aí de assistência para uma família que faleceu uma pessoa, aí fiquei até quase 5 horas da manhã dando assistência para essa pessoa, nem dormi direito essa noite, né? Mas o pessoal que tem aí a deficiência visual, nós criamos aí um projeto de lei para poder estar ajudando essas pessoas. Agora, estou um pouco com sono, mas depois eu consigo passar para vocês, né? Então, nós temos esse projeto de lei e mais alguns outros projetos que nós estamos conversando aí com todo o pessoal que tem essa questão de deficiência, né? Para poder desenvolver uns projetos melhor aí. O Giro Parlamentar fica por aqui. Você pode rever esta edição na programação da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa. Tchau, tchau.